Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra. Nesta sexta-feira, 25 de março, você vai ver mais uma vez as entrevistas com Mazé Moraes e Júlia Cardoso. Elas falam das lutas das mulheres do campo ao parlamento. Bom dia, Mazé, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT. E Amanda, Mazé já tá com a gente? bom Tá dia. ali. Tô aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos e a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Rádio PT. Quero inicialmente agradecer, o convite de poder participar desse importante programa, e sobretudo nesse mês que para nós é um mês muito simbólico de muita luta das mulheres. Então, mais uma vez, obrigada e estamos juntas aqui na luta, na caminhada. A gente que agradece muito a sua participação hoje, Mazé. E você que é produtora familiar, tem uma vida, dedicada à busca da dignidade no campo. Então eu começo a te perguntar, assim, o que significa para você essa luta ligada à produção de alimentos, à segurança, no campo, à segurança das mulheres trabalhadoras rurais? Então, Amanda, a luta no campo, por uma produção saudável, por uma produção sem agrotóxico, por um alimento sadio, significa para a gente vida, porque sem alimento e sem uma alimentação sadia, a gente não resiste, a gente não tem vida. Então, nós mulheres, agricultoras familiares, trabalhadoras rurais, que produzimos, seja nos nossos quintais produtivo, a gente costuma dizer, porque é nos pequenos, até no fundo dos nossos quintais, a gente produz alimentos de qualidade, a gente sabe. Então, para a gente realmente significa vida essa produção, isso que nos movimenta, isso que nos dá força, e trabalhar essas experiências cada vez mais no nosso Brasil. A gente tem visto nossas mulheres se movimentando e fazendo essa produção. Muitas vezes nós mulheres, que incentivamos as nossas famílias a mudar aquela produção tradicional para a produção agroecológica, Então, isso valorizando muito as sementes crioulas, valorizando muito, todos esses saberes, dos nossos antepassados, valorizando tudo isso que para a gente é fundamental, as plantas medicinais, enfim, é vida, Produzir comida de verdade, que a gente chama, que é aquela comida que é produzida sustentavelmente, sem agrotóxicos nos nossos quintais produtivos, isso para a gente é muito importante. E quais são os maiores desafios, assim, eu sei que são vários, mas queria que você falasse, assim, dos principais desafios da mulher rural hoje no Brasil. Então, Amanda, de fato, são muitos os desafios nossos, e sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, um momento pandêmico, onde o Brasil, o mundo, mas me reportando aqui ao Brasil, a gente está passando por momentos muito desafiadores. E somos nós, mulheres, e aí tem N desafios. Um deles é a questão da violência, a violência contra as mulheres, sobretudo a violência no campo, que para nós é muito mais difícil, porque a gente vive em locais, às vezes, de difícil acesso à comunicação, a instrumento, a pedir um apoio, entendeu? Então, assim, para a gente esse é um dos pontos cruciais e um desafio muito grande para todas nós, essa questão da violência que ainda está cada vez mais forte no nosso dia, tem cada vez mais, a cada instante, a cada momento, é uma companheira assassinada, é uma companheira violentada a cada minuto. Então, isso tem nos preocupado bastante, Então, uma outra questão também é o retrocesso das políticas públicas sociais, que ao longo do caminhar da história nossa, do movimento sindical, enfim, quando trabalha a Marcha das Margaridas, que a gente havia conquistado, infelizmente, a gente tem perdido muito todas essas conquistas que a gente havia conquistado. Então, é uma questão também, A questão da produção, porque, de certa forma, com a pandemia, nós, mulheres, tivemos mais dificuldade de comercializar os nossos produtos, que a gente comercializava nas feiras, e com a pandemia as feiras foram fechadas e a gente teve mais dificuldade, de certa forma, de escoar, vamos dizer assim, a nossa produção.
Mas, assim, a gente continua na luta, né? Eu acho que o que mais nos anima é essa coragem, essa animação. Ultimamente, a gente tem usado muito, e a nossa palavra-chave tem sido resistência, porque é isso que a gente tem, sabe, Amanda, nos últimos períodos, né? Então, março de 2022, ele nasce repleto de muita luta, né? Esse ano em que se completa 9 décadas, né, da conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras, a gente continua muito firme na luta, né? Estamos na luta aí por um mundo com igualdade, contra todas as formas de opressão, principalmente num contexto, né, atual em que, né, o peso da exploração do capitalista e da dominação do patriarcado ainda está muito, né, forte, né, associada a essa questão do racismo, né, estrutural, né, a crise, como eu já disse, a crise sanitária, política ambiental, que tudo isso tem impactado na vida de nós mulheres, sobretudo de nós mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, do campo, da floresta e das águas. Então, nós continuamos, nós mulheres, na luta, né, por dias melhores, por uma democracia, por um país onde a gente tenha igualdade, a gente tenha direito, onde a gente possa, né, ocupar vários espaços também. Então, é isso, Amanda. E é interessante você falar isso porque foi justamente com a participação direta, contribuição, né, de entidades como a CONTAG, que o PT pôde criar políticas públicas, né, para apoiar trabalhadoras rurais a conquistarem maior participação social, política, econômica. Eu queria que você destacasse o que você considera de mais significativo em termos de políticas públicas até hoje direcionado para as mulheres do campo. Bom, então, assim, são, assim, várias, né, a gente teve a oportunidade, a partir, né, do governo Lula, do governo Dilma, a oportunidade significativa, né, de crédito, muito importante para as mulheres, assistência técnica, né, isso não, é fundamental para nós mulheres agricultoras familiares, fomento para as mulheres, né? A gente conseguiu, ao longo do caminhar também, da história do movimento e da nossa luta, conseguir ter mais apoio em relação à agricultura familiar nesse período, que agora, infelizmente, não está tendo total apoio, mas que a gente teve essa questão da assistência técnica, do crédito, né, do apoio a essa questão às casas, moradia digna, né, em relação à saúde, em relação à previdência, tudo isso foi conquista muito importante e que, infelizmente, hoje a gente está sentindo que todos esses programas, essas políticas, uma coisa que foi muito importante, que a gente conseguiu, foi a questão da documentação da trabalhadora rural, que muitas companheiras que não tiveram luta, inclusive, da Marcha das Margaridas, conquista da Marcha das Margaridas, né? Em relação à questão da violência contra as mulheres, a gente conseguiu também, através da pauta da Marcha das Margaridas, né, ônibus que atendia, né, as unidades móveis que atendia as mulheres nos estados. Então, assim, foram conquistas que hoje a gente tem realmente sentido muito com a perda e a retirada dessas conquistas e de espaços importantes que a gente vinha ao longo do caminhar também ocupando. É interessante também essa questão que a Mazé acabou de falar, deixa eu só dar uma explicada aqui, uma exemplificada dessa questão da documentação. Havia um programa específico para fazer uma documentação das mulheres do campo, porque tem essa questão do deslocamento até uma delegacia, né, até um ponto que você pudesse tirar a identidade. E quem não tem documento também não tem acesso às políticas públicas. Então, o impacto era gigante. Isso ia para os interiores do Brasil e tinha também barco para acessar as comunidades ribeirinhas, né, que quem vive em comunidades ribeirinhas perde documento o tempo todo, porque esse deslocamento de barco, se cai uma carteira na água, você perde tudo. Então, isso era constante e era uma equipe, gente, para vocês terem uma ideia, gigante, com vários profissionais, fotógrafo, polícia civil, tinha de tudo que vocês imaginarem para poder documentar. E isso impactava também outras pessoas, crianças sem certidão de nascimento, pessoas idosas que não tinham também a aposentadoria, porque elas não tinham sequer um documento para poder acessar essas políticas, né? Então, a gente lembrar que o Brasil é gigante e ele é muito... tem um interior enorme, onde estão essas populações rurais, elas estão lá. Então,
esse acesso, né, esse programa de documentação realmente teve um impacto gigantesco na vida das pessoas. E tem uma imagem também, mas o Palácio do Planalto tomado, né, de trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo ali, sempre que era lançado o Plano Safra da agricultura familiar. As conferências em diferentes etapas, né, municipais, estaduais e nacionais, para entender quais eram as demandas dessa categoria profissional. A produção familiar, gente, é responsável por cerca de 70% do que chega à mesa do povo brasileiro. Mas qual a importância de trazer essa trabalhadora, esse trabalhador, para debater problemas e soluções? Acho que assim, Amanda, é fundamental, é importante que a gente possa estar trazendo para poder ouvir, né, inclusive a voz, a base. Eu acho que penso que quando a gente consegue ouvir mesmo da própria base, do próprio agricultor, da própria agricultora familiar, sentir realmente o que esse trabalhador, que essa trabalhadora tá vivendo lá no seu pequeno município, na sua localidade, no seu mais diverso local aonde você habita. Então, é importante a gente poder estar ouvindo para poder ver quais são, né? E nós, enquanto CONTAG, a gente tem um papel muito importante. A Marcha das Margaridas, Amanda, ela faz um processo muito importante de formação, que é um momento também de escuta, né? Porque a gente tem aquele processo de construção da pauta da Marcha das Margaridas, e aí esse momento de construção da pauta é um momento que a gente escuta a base, né? Escuta qual é a demanda, o que é mesmo, o que as trabalhadoras estão lá na base estão sentindo, qual é a real necessidade das companheiras, das margaridas lá na base. Então, esse momento de ouvir, para a gente esse momento de escuta para a gente é fundamental, é importante para a construção da nossa pauta, para a gente poder dizer, né, o que as margaridas desejam, qual é o modelo de sociedade que a gente almeja, que a gente está trabalhando e que a gente quer para o Brasil. Então, de extrema importância esse momento de escuta, né, das companheiras da base. Mazé Moraes, agricultora, secretária de Mulheres da CONTAG, coordenadora da Marcha das Margaridas, fala ao vivo com a gente aqui no Jornal Rádio PT de hoje. Falando em margaridas, eu queria saber, vai ter marcha esse ano? Brasília vai ficar florida? Como é que vai ser em 2022? Então, Amanda, nós estamos, na realidade, quando a gente coroa, vamos dizer assim, a marcha em Brasília, em 2019, a gente já começa a marchar numa perspectiva da construção da próxima marcha, porque a marcha é de 4 em 4 anos, aquele momento de coroamento em Brasília. Mas a gente fica marchando porque a gente fica construindo a marcha. Então, nós estamos no processo intensificado de construção da 7ª Marcha das Margaridas, que acontecerá em agosto de 2023, vai ser em 2023, porque é a cada 4 anos, e durante esse tempo a gente está realizando marchas municipais, chamadas, processo de formação, na base, na construção, a gente está no período de construir qual é o caráter da marcha, né, qual que é o lema da marcha de 2023, né, tendo em vista que esse ano é um ano muito importante, um ano típico, né, de participação, um ano eleitoral, que a gente, a marcha traz um dos eixos delas, muito importante a questão da participação política das mulheres, né, a importância das mulheres estar ocupando espaço não só dentro do movimento sindical, mas também no espaço político, na política, né, em vários espaços. Então, assim, nós estamos a todo vapor na construção da marcha, realizando aí a gente tem uma programação assim recheada de tantas atividades, tanto a nível nacional como regional, nos estados, nos municípios, né, através, né, dos nossos sindicatos, das nossas federações nos estados, para poder estar realizando, e aí, com certeza, com a coragem que as margaridas têm de todo o nosso Brasil e do mundo, né, a gente vai realizar, sim, uma grandiosa Marcha das Margaridas em agosto de 2023. E vocês, em 2019, acho que vocês saíram também com as mulheres indígenas. Estava tendo o acampamento aqui também em Brasília, né? E foi aquela marcha super múltipla, muito bonita mesmo. Floresta junto com o campo ali. Quais são as maiores demandas agora? Além da assistência técnica, produção mais limpa, o que as margaridas vão pedir, vão reivindicar em 2023, mas Pois é, a gente está
na luta, foi, como você disse, em 2019, foi muito linda as duas marchas, e uma das nossas, nós estamos aí, claro, com várias prioridades, porque a gente perdeu tudo, né, Amanda? Então, assim, para a gente, tudo praticamente é prioridade, mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa muito estar olhando, né, uma das nossas pautas que é antiga é a questão da terra, a reforma agrária, né, a luta pela questão da agroecologia, a saúde, né, a questão da educação, porque a gente sabe que nesses últimos períodos o que tem acontecido com as escolas, o fechamento das escolas, a dificuldade dos nossos filhos, ter acesso às escolas. Então, para a gente, assim, na realidade é como se a gente estivesse começando. É até difícil, Amanda, dizer aqui qual é o principal desafio, porque são muitos os desafios. São muitas as nossas pautas, né? Que é o nosso desejo de poder estar nesse ano de 2022, em 2023, poder estar pautando para um governo popular e democrático, apresentar a nossa pauta. Então, assim, tudo aquilo que a gente havia conquistado ao longo de mais de 20 anos de Marcha das Margaridas, infelizmente, a gente tem perdido. Então, a gente meio que vai começar do zero, pautando em relação à saúde, à educação, à previdência, à participação política, à questão da agroecologia, à questão da sexualidade, da vida, da violência, como eu já disse. Então, assim, da terra. São N questões, né, que a gente precisa pautar e retomar, né, uma sociedade mais democrática, uma sociedade onde a gente possa ter direito, né, reconhecido, ser valorizado o papel fundamental que as mulheres têm na agricultura familiar, né, ter igualdade de fato e participação nos espaços importantes, que é fundamental e que a gente precisa cada vez mais potencializar. Muito obrigada, Mazé. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu testemunho. Foi muito bom conversar com você hoje. Agradeço muito a sua participação e, para quem não estava aqui, a Mazé, agricultora, secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora da Marcha das Margaridas, acabou de conversar com a gente sobre os desafios e conquistas também das mulheres no campo. Muito obrigada pela sua participação. A gente aqui agradece e conta sempre com você, porque nós precisamos continuar resistir para existir nesse país. Então, um grande abraço a todas as Margaridas, a todas as pessoas, e continuamos firmes na luta e estamos à disposição. Um grande abraço, Amanda. Obrigada. Obrigada. Viva as Margaridas, Mazé. Obrigada. Seja muito bem-vinda, vereadora, ao Jornal Rádio PT de hoje. Olá, bom dia a todos aqui do Jornal da Rádio TV PT, um canal extremamente importante para a nossa militância. Aliás, onde eu ando, as pessoas falam, mas por que o PT precisa ter uma rede de comunicação? E a partir do momento que se organizou, né, essa rede, quem ainda não conhece, eu tenho falado, e quem conhece tem elogiado. Então, parabéns aí a todos e todas e todes e na organização desse programa. Que bom, Juliana, saber que você também é nossa porta-voz, faz propaganda aqui dos nossos canais, isso é muito importante mesmo. Obrigada pelo apoio, obrigada pela sua presença aqui hoje. E como eu conversei também com a Mazé, que é uma mulher do campo, né, uma militante das trabalhadoras rurais, eu queria fazer a mesma pergunta para você também, para começar. Qual é ou quais são os principais desafios para uma mulher hoje no parlamento? Primeiro eu quero dar um abraço aí para a Amanda, né, que está aqui fazendo essa entrevista. Um beijo carinhoso para a Mazé, né, que a marcha ela é para nós uma esperança, uma luz, e é muito importante quando as mulheres do campo se mobilizam, se organizam. Olha, bom, primeiro ser mulher já é uma resistência, né? Ser mulher já é um ato de sobrevivência. A gente vive numa sociedade ainda que é muito machista, né, misógina. A gente tem ainda um longo processo para poder chegar na igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E que até ainda a palavra feminismo, em muitos lugares, se vê como o próprio demônio em pessoa. De tanto que as pessoas, né, colocam como uma caça às bruxas.
E a gente começou a votar ontem, né, Amanda? Ontem que a gente começou a votar. E quando a gente começa a votar, há 90 anos, a gente ainda era obrigado que o marido concordasse no voto. Então, as mulheres tinham que ser casadas. Segundo, quando conseguimos avançar, e aí tem que todas as mulheres e homens pudessem votar, a gente ainda demorou para chegar no parlamento, para que a gente pudesse ser votado, né? E pudesse ocupar esse espaço do parlamento. Portanto, as casas legislativas, elas não representam a maioria das mulheres. Não representam, nas cadeiras eleitas, a metade da população que somos nós, por exemplo, né? E é um longo desafio. Então, quando você está nesse espaço, e muitas vezes sozinha, eu me elegi muito jovem, me elegi, né, com 27 anos e assumi com 28. Meu aniversário é 22 de outubro. E as eleições sempre é dia entre 4 e 7 de outubro, né? Então, quando eu cheguei naquele espaço de homens brancos de meia idade, de classe média alta, poucos que estavam representando ali a classe trabalhadora, eu fui a única mulher de esquerda dos 55 vereadores. Então, meu desafio era gigantesco. Porém, eu ainda me senti muito cobrada e a gente não enxergava que a sociedade, né, que estava impondo para que eu me sentisse mal, para que eu me sentisse deslocada, para que eu não me sentisse à vontade naquela cadeira. E nos primeiros 2 anos, Amanda, eu peguei uma gestão do Kassab que colocou em suas secretarias e subprefeituras os coronéis. Então, você imagina o quanto foi uma dificuldade, né, de fazer esse enfrentamento. Em um momento que eu falei, gente, desculpa, não estou dando conta, não estou conseguindo estar nessa cadeira, porque o tempo todo fica a cobrança e, tipo, estancado na nossa testa, né? Eles fazem acontecer estancar a incompetência, sendo que você não é. E aí você tem que subir a montanha 3 vezes andando na chuva e no sol quente para poder demonstrar que nós somos capazes. Só que aí eu fui entender que não era o problema da Juliana. Não era? As mulheres se reuniram, foi muito bacana nisso. Vamos conversar sobre isso. Não é porque você não está dando conta. É porque tem uma imposição desse machismo estrutural. Então, você precisa enxergar isso para poder avançar. Então, as dificuldades sempre tem barreiras. As dificuldades sempre são intensas. Sempre são mais doloridas. O machismo faz com que eles sejam violentos. E a gente muitas vezes tem que se transformar e reorganizar não só o discurso, mas a postura para poder avançar, que as mulheres possam estar nesse espaço de poder. A gente chega em alguns momentos no espaço de decisão, não são todos, da Casa Legislativa, mas a gente avança para que a gente consiga chegar no espaço de poder e decisão. Quem sabe aqui na Câmara um dia Municipal de São Paulo, a gente tem uma mulher presidente da Câmara, na maior cidade aqui, Sudeste. Então é isso. Acho que os desafios são esses. E os direitos humanos sempre fizeram muita parte, né, da sua pauta política, da sua vida, né, Juliana? Eu queria saber como é que você coloca o seu mandato a serviço de quem não tem voz. Como é que é o contato do seu mandato com as demandas populares? Bom, a minha trajetória, ela é uma trajetória de movimento social popular, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica da Teologia da Libertação. Então, para quem não conhece, a gente pode enxergar Dom Paulo Evaristo Arnes, né? A gente pode enxergar Padre Júlio, a gente pode enxergar Padre Ticão, Irmã Dorothy, né? Padres e irmãs que fizeram a serviço do povo. Então, as comunidades de base se organizam através das dores das suas regiões e dos seus territórios com o povo,
Porque quando um povo se une, quando um povo entende os seus direitos, quando as mulheres entendem que elas podem muito mais do que aquilo que a sociedade impõe, as coisas se movimentam, a política se movimentam, as lutas fazem com que as políticas públicas cheguem até os locais necessários. Às vezes demora anos, às vezes demora demora muito para poder acontecer, mas acontecem quando se acredita e quando se movimenta. Então, eu entendo, Amanda, que o mandato é um instrumento da luta popular. Eu entendo que o mandato, ele é do PT, mas ele não é meu, do próprio umbigo. Porque a Juliana se elegeu e ela é detentora desse mandato. Eu entendo que é este mandato a serviço do povo, a serviço do movimento social popular, a serviço do território, é que faz acontecer. Então, por isso que hoje o mandato e o nosso coletivo fala de muitas pautas. Porque, como é de movimento social, o movimento social está onde, Amanda? Ele está dentro dos conselhos municipais, ele está dentro das discussões principais orçamentárias e de leis, né, na cidade, e, acima de tudo, a comunidade também tem as suas necessidades de políticas públicas. Então, a saúde, moradia, criança, adolescente e juventude, mulheres, LGBTQI+, direitos humanos, cultura, educação, vários temas são falados nesse mandato, ao longo desses 13 anos. Nós temos 288 projetos de lei apresentados e nós temos 113 projetos de lei aprovados na cidade de São Paulo. Muito mais que o Bolsonaro, né? E muito mais de muitos outros vereadores que ficam anos na Câmara Municipal e não apresentam nada. Então, por fim, mandato é um instrumento da luta popular e ele é a serviço do povo. Juliana Cardoso, vereadora por São Paulo, está ao vivo com a gente aqui no Jornal Rádio PT desta segunda-feira. A gente tem aqui mensagens das pessoas para você também, aqui como a Marivalda Silva Soares, que diz: ótima semana, parabéns, Juliana Cardoso, e a todas as mulheres guerreiras de São Paulo e de todo o Brasil. Thais Ladeira dá bom dia também para as mulheres de luta e de vida vivida com força, garra e sonhos. Fernando Otero te manda um beijo, de estar com saudade. Juliana, super guerreira da Câmara Municipal Paulista, que também Dilma Lessa também te dá o bom dia aqui, te saudando. No nosso chat aqui, o nosso chat Democracia, viu, Juliana? O chat do YouTube é o chat Democracia. As pessoas aqui falam o tempo todo com a gente, é muito legal, muito bacana. Falando em projetos, tem 2 projetos da sua autoria que foram aprovados e sancionados, né, que impactam diretamente as mulheres. E eu queria destacar aqui que eu achei super interessante. Um deles é o Doulas nos partos, né, que é de 2014, e as casas de parto, que são de 2009, ainda tem um projeto de lei de 2015 que fala do programa Parto Domiciliar. Juliana, no nascimento das crianças, um momento assim tão importante, tão delicado, as mulheres muitas vezes, né, são submetidas a violências que muita gente desconhece, né, que agora fala-se muito mais em violência obstétrica, mas isso é uma realidade antiga e no momento crucial, que é no momento que você está gerando uma vida, né? Você está nascendo um novo cidadão, uma nova cidadã, e a mulher passar por isso. Eu queria que você comentasse a sua motivação em pensar essas políticas que trazem mais acolhimento às mães e aos bebês e humanizam o parto. Muito bem. Bom, esses projetos foram a partir de uma luta aqui na cidade de São Paulo. Tem a faculdade, a USP, que tem um curso de obstetrizes, né? E a universidade estava querendo fechar o curso. Só que em São Paulo e nacionalmente você já tem a legislação, e no estado você já tinha a legislação
começou pelas obstetrizes, aí eu já vou chegar nas doulas. A legislação que permite que você tenha as obstetrizes. O que é obstetriz? É a antiga parteira, né? Do parto natural, parto normal. Então, que elas que ia fechar o curso, e se fechasse o curso, iria ter problema, impacto, inclusive no Estado e nacionalmente, porque muitas profissionais aqui de São Paulo iriam para outros estados para poder entrar, fazer os concursos, passar e trabalhar. Então, se fechasse esse curso de obstetriz, você ia ter um mercado aqui, pelo menos no estado, com muita dificuldade. Então, foi uma luta das mulheres, das obstetrizes, para poder manter o curso. Mantivemos o curso e aí acabou de a gente enxergando, e tem uma companheira apoiadora também do mandato, que é doula, e também ela já foi falando, olha, vamos colocar a lei para poder ter as obstetrizes na rede municipal, mas a gente também pode colocar as doulas para acompanhar as parturientes, porque tem espaços, tanto de hospitais privados e municipais, que não aceitam as doulas dentro na hora do parto. Então, fala que é ou acompanhante ou a doula. Então, esse projeto é para dizer assim, elas podem entrar e o acompanhante ou a acompanhante da gestante também pode estar junto. E isso ajuda demais a não ter violência obstétrica, porque as mulheres sofrem muito com violência, as meninas, as mulheres negras, é muito difícil. Eles muitas vezes deixam horas e horas, né, essas mulheres sofrendo de dor, principalmente as meninas, as mais jovens, né? Uhum. Então, esse índice de violência foi principalmente em cima de estudos, né? Em cima de pesquisa, de que a gente enxergava isso. A casa de parto, o que aconteceu? O prefeito, naquele período, o Kassab, queria fechar a única casa de parto aqui da região da Zona Leste de São Paulo. E olha só, que importante dizer, Amanda, que esse projeto foi um projeto pensado por Davi Capistrano Filho, quando, né, prefeito do PT de Santos, colocou e implantou esse casa de parto, né, lá em Santos, e ele veio para cá, ele que fez, veio, organizou, ajudou a construir essa casa de parto de Sapopemba, e eles queriam fechar. Então, corri na frente, fiz uma legislação, porque ela não tinha lei, né? Ela só era um programa. Corri na frente, fiz o projeto junto com as mulheres, aprovamos, conseguimos construir, muita atenção, foi muita atenção para poder aprovar, e hoje é lei. Eu ainda quero ver uma casa de parto em cada região das 32 subprefeituras aqui da cidade de São Paulo. Quem sabe é um sonho. Hoje tem 2. A casa de parto de Sapopemba, e aí quando teve a lei, conseguiu abrir uma casa de parto, Ângela, lá na Zona Sul, que é maravilhoso. Você entra lá, você fala, não é aqui, imagina, aqui é uma casa. Não, mas é uma casa de parto muito acolhedora. Que legal, bom saber disso. Tem aqui umas mensagens. A Fernanda Otero, eu vou adiantar aqui, porque ela está dizendo que você é um orgulho para as mulheres do PT, e ela quer que você dê aqui em primeira mão essa notícia, se você vai sair candidata a deputada federal, Juliana. Conta pra gente. Ai, a Fernanda é uma linda, gente. Um beijo para você. Saudades mesmo. E quando tiver... ver se a gente conversa um pouquinho mais, Fê. Bom, eu já estou, Amanda, no 4º mandato aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né? Então, eu fui também candidata a Senado aqui no estado, internamente do PT, fiz essa disputa para poder pôr os espaços das mulheres aí na política. Tive 42% da votação interna, então foi muito significativo, e o PT tinha pedido para eu poder ser candidata a deputada federal naquele momento, em 2018. E eu saí no final de abril, começo de maio, uma loucura, e a gente teve 54.809 votos. Foi muito significativo, né? Fiquei terceira suplente de deputada federal.
E agora a gente está trabalhando nessa pré-candidatura, né, para deputada, precisando de muita ajuda, né, porque você sabe que as mulheres, quando vão para as candidaturas, elas têm que se organizar mais, porque não é o tempo todo que nós temos recurso disponível. Mas uma coisa importante dizer, Amanda, que a cota de mulheres, né, também lá em 2018 me fez aceitar a candidatura a deputada federal, porque se não fosse o recurso do fundo eleitoral para as mulheres, imagina, eu nunca ia me atrever a conseguir estar como candidata federal. Então, isso sim é uma conquista das mulheres, uma conquista da paridade. O partido também tem uma conquista da paridade das mulheres, e também quero aqui registrar que a minha participação na executiva nacional do PT, na gestão do Rui Falcão, também só foi possível por conta da paridade. E hoje eu estou membro da direção nacional, que também só foi possível pela paridade. Então você vê o quanto é importante que a gente tenha essas políticas para que a gente avance. Agora a nossa luta, Amanda, é que nós precisamos ter, de fato, a cadeira, né? Que a gente tenha paridade na cadeira dos parlamentos. Eu acho que esse é o próximo avanço aí, e próxima luta importante das mulheres na política. A deputada federal Erika Cocai falou a mesma coisa quando a gente conversou aqui na semana passada. Ela falou: a paridade agora tem que ser de cadeira, não dá mais para ser só de candidatura, né? A Mari Moreno aqui, que é uma grande admiradora sua, está falando que esse mandato é muito atento às pautas que necessitam de muita luta para as conquistas do povo. Diz que precisamos de você no Congresso Nacional para ajudar o Lula a governar o país. A Juliana faz a diferença onde quer que ela esteja. Olha aí, Mari Moreno dizendo que você orgulha e representa muito as mulheres de São Paulo. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui hoje. Fico muito feliz de conhecer, não te conhecia, foi muito bom ter essa conversa com você, e esse espaço está aberto aqui para você voltar mais vezes. Principalmente quando a sua candidatura já tiver tudo oficializado, a gente quer você aqui também para falar da sua plataforma para esse ano de 2022. Muito bem, mas já adianto, o que a gente quer é que as mulheres tenham direito à voz e tenham dignidade de vida. Chega de tanta violência, chega de tanto machismo, a gente quer igualdade de direitos. Amanda, um beijo, muitíssimo obrigada pela oportunidade. E vamos junto eleger Lula. E aqui no estado de São Paulo, não posso deixar de falar do nosso pré-candidato Fernando Haddad, que está aí andando muito todo o estado de São Paulo. É isso, muito obrigada, Fernanda. Bom dia para você. Fernanda não, Juliana. A Fernanda falou tanto aqui, gente, que eu troquei o nome da vereadora. Obrigada, Juliana. Bom dia. Bom dia. Rádio PT. Aqui toca democracia.